vídeo lançamento. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco esses dias. Olá a todos, sejam bem-vindos à última noite da programação online da Casa Absurda. E hoje exibiremos Pétalas.doc, uma celebração aos 10 anos do espetáculo Pétalas do Grupo Pavilhão da Magnólia. Esperamos que vocês tenham curtido a semana e não esqueçam de curtir as nossas redes sociais. Bendita e louvada seja a paixão do Redentor, que por nós sofreu martírio, morreu por nosso amor, que por nós sofreu martírio, morreu por nosso amor. Hoje estamos nesse terreiro e a poeira vai levantar. Viva o teatro de rua, essa arte milenar! Surge em 2009 de uma necessidade do grupo de experimentar um trabalho cênico na rua, né? A gente vinha ali de dois trabalhos para crianças, que era o Brincando de Brincar e o Pássaro Azul, e também de um trabalho de sketches. Então a gente queria fazer um experimento na rua. E aí eu lembro bem que a gente estava, nessa época a gente se reunia lá na casa da Silviane, e a gente estava pensando o que fazer ali na Semana Santa, quem ia viajar, quem não ia. E aí quando surgiu assim uma ideia da gente fazer alguma coisa na rua, né? Como era o período de Semana Santa, culminou de fazer um trabalho, né? Que seria uma Paixão de Cristo. Mas aí no primeiro momento a gente não queria fazer uma Paixão de Cristo, digamos assim, convencional, comum. E aí eu lembro que Silviane trouxe um texto, e aí a gente, a partir desse texto, que falava, eu acho que era sobre o meio ambiente, a gente começou a experimentar outras possibilidades na rua. E aí o Pétalas ele tem um primeiro, digamos assim, um primeiro formato meio que muito diferente do que seria uma Paixão de Cristo, onde a gente focou principalmente em questões que as estações traziam ali, como por exemplo, no momento que Jesus, né, fala com Madalena, a gente cria essa situação, né, da violência contra a mulher, e aí a partir desse mote a gente desenvolve a cena. E assim a gente fez na cena do Judas, onde a gente falava de consumismo, na cena do Pedro, onde a gente falava, né, dessas relações de amizade. Então a gente começou a colocar outros temas assim, das relações humanas e enfim, das questões que a sociedade vivia naquele momento. E aí surge ali naquele momento. A gente, claro, queria experimentar os elementos da rua, então a gente começa a colocar música ao vivo, a gente começa a fazer dança na rua, chegar cantando em cortejo, digamos assim, todos os elementos tradicionais de um trabalho de rua. E a gente foi desenvolvendo isso durante o longo dos anos, assim, e principalmente nas coisas desenvolvendo enquanto atores, cantando, interpretando, puxando cortejo, dialogando com a plateia. Eram elementos que foi digamos assim, nos enriquecendo enquanto artistas, enquanto atores, atrizes. E aí a gente foi percebendo essa linguagem de uma maneira com as outras coisas que a gente fazia. Assim, a gente fazia teatro de palco para criança e teatro de palco adulto. E aí o Pétalas a gente fazia na rua, assim. Então, tipo, o Pétalas ele veio de 2009, né? E aí passei 10 anos sendo feito, a gente experimentando em outras formas de pensar e fazer teatro, assim. E o Pétalas sempre ali nos ajudando
principalmente nessa tarefa de cantar e atuar. E ali com a plateia, ali ao vivo na rua, né? Outra coisa legal foi a gente pensar o trabalho e ir para bairros onde tradicionalmente não tem nada, e onde tradicionalmente são bairros muito violentos, assim, da periferia da cidade de Fortaleza. Isso também fez com que a gente começasse a se aproximar das pessoas e a levar uma mensagem, né, que a gente até fala de cultura e de paz, assim. Mais do que falar da questão religiosa, de um espetáculo que fala da paixão de Cristo, né, no sentido católico, mas sim de uma cultura de paz, assim. Eu acho que isso também fortaleceu o trabalho. E também era um momento também do grupo, onde a gente também começou a experimentar as pessoas que queriam se aproximar do grupo, que queriam fazer parte. Eu acho também que o espetáculo serviu um pouco de laboratório, assim, para todas as pessoas que passaram pelos espetáculos e depois vieram a integrar outros espetáculos do repertório do grupo, assim. Então a gente costuma dizer, né, que era um espetáculo que começou ali de uma brincadeira, de uma tentativa de experimentar algo na rua, e ele veio funcionando como laboratório, depois ele veio virando uma tradição dentro do grupo. Então todo ano assim vai ter pétalas, como é que vai ser, as próprias comunidades onde a gente já tinha passado perguntavam se ia ter. Então isso também foi uma coisa bacana que nos aproximou, digamos assim, direto com o público, assim. Com certeza é um dos espetáculos mais vistos do pavilhão, é o Pétalas, né? A gente fez muito ele na periferia da cidade de Fortaleza, fizemos também uma circulação pela Funarte, onde a gente foi para o interior, participamos de alguns festivais, assim. O Pétalas ele foi ganhando corpo, que a gente chegou a apresentar ele sem ser em época da Semana Santa, assim. Apesar da gente achar que era um contexto estranho, mas a gente já chegou a apresentar o Pétalas em outras épocas do ano que não era necessariamente a Semana Santa. Outra coisa importante de falar do trabalho é que ele passou a ser fomentado pelo edital Ceará da Paixão. Isso também foi nos estruturando nesse campo da indumentária, dos instrumentos, da gente ter um preparador vocal, de ter uma preparação corporal, de estruturar essas questões com instrumentos musicais. Então era um espetáculo que começou a nos dar uma estrutura enquanto grupo, assim, que ele passou a ser calendarizado. E aí isso também começa a nos dar suporte para os outros espetáculos do grupo, onde a gente passa a usar a musicalidade, a textos autorais, a lidar com as questões contemporâneas, né, que estão se discutindo, questões de negritude, de gênero, sociais da mulher. Então acho que é um trabalho que a partir desse momento do edital ele também começa a estruturar o grupo com esses elementos da rua ali que estavam incorporados desde o primeiro momento do espetáculo. A gente começou a inserir, né, os temas que a gente queria trazer em relação à Paixão de Cristo. Tudo parte da ideia de uma flor, né? Alguém, essa trupe de atores, acha uma rosa e a partir desse símbolo da rosa, eles começam a se perguntar se não houvesse mais rosas no mundo. E aí conta essa história do rei, né? O rei de quase tudo, que começa a roubar, a pegar tudo de todo mundo, e as pessoas começam a ficar sem nada, o mundo vai ficando sem nada. E aí esse mote a gente começou a tratar dessas questões que, ao nosso ver, a Paixão de Cristo tem tudo a ver, porque ela é conhecida como a maior história de amor de todos os tempos. Então, como seria o mundo sem o amor, né? Como seria o mundo sem rosas, trazendo essa simbologia do amor através da rosa. E aí, esse foi o mote inicial, assim, e aí, a partir daí a gente foi construindo as cenas. Nessa trajetória dos 10 anos, eu fiz a personagem da Maria, a mãe de Jesus, que para mim é um papel muito especial, porque tem esse desafio de trazer essa Maria, e todo esse peso, que essa imagem da santa, né, da Virgem Maria. Então, como trazer essa imagem da Maria para o teatro de rua, para esse Pétalas que é contado para aquelas pessoas que muitas vezes não têm acesso ao teatro, e pessoas que inclusive são de outras religiões, né, que não necessariamente uma religião católica, mas então a gente teve que trazer essa imagem da Maria muito mais próxima de uma mulher comum, de uma mãe que está ali diante de um filho que foi morto, né? E sim, essa figura da mãe diante de um filho morto, essa imagem, infelizmente, a gente tem ela diariamente. Principalmente se a gente pensar nesses filhos jovens que é morto
pela violência, pelas questões sociais, pelo tráfico, por todas essas questões atuais que o nosso país enfrenta. Então a gente buscou muito mais trazer essa imagem, aproximar essa Maria de uma mãe comum, de uma mulher do dia a dia que está ali diante de um filho, chorando por essa situação triste que está vivendo, né? E questionando também a sociedade, o que fazer diante disso, como não se chocar com a imagem de uma pessoa jovem ser morta ali, né? Infelizmente é uma imagem que a gente diariamente convive nos jornais, né? Principalmente se a gente pensar jovens negros de periferia. Então, quando o Pétalas circulava, né? Circulou todas as vezes que a gente circulou, principalmente nos bairros da periferia, que foi a maior parte das nossas plateias, essa imagem da Maria com Jesus no braço e com o texto que era falado, emocionava muito as mães, né? Porque não tinha como elas não se identificarem de alguma forma com essa imagem. Teve uma das apresentações que uma mãe chegou para mim, né? Falou, e foi um momento bem tocante para mim, porque ela falou disso, né? Que ela se lembrou do filho dela que foi morto, né? Ela me agradeceu muito pela apresentação. E, bom, e a gente acaba ficando, ainda me emociona um pouco, a gente acaba pensando, poxa, cumprimos a nossa missão aqui, né? De alguma forma a gente criou uma reflexão, criou um momento para aquela mãe, para aquela comunidade ali, de alguma forma, que enfrenta essa violência diária. O Senhor aí de cima pode escurecer a estrela, trazer seca para o nosso terreiro. O Senhor aí de cima pode secar açude, secar a lagoa. O Senhor pode secar a queda d'água. O Senhor pode secar até a pancada do mar. Mas nunca vai abaixar o berro de uma mãe que perde a sua maior cria. Nunca vai abafar o soluço do choro aqui dessa Maria. Foi muito legal pro grupo, né? A gente desenvolveu assim uma coisa bem interessante que a gente não tinha no grupo ainda, que era a questão do teatro na rua, né? A gente tinha feito várias coisas já, mas teatro na rua não, né? Mas a gente trouxe um professor pra gente, o Rogério Jales, que foi muito legal a experiência, né? Porque é tudo lindo e maravilhoso na sala, né? Quando você tá assim, ensaiando, é tudo lindo e maravilhoso. Você tá na peia, no sol quente, legal os ensaios, assim, um texto bem, não era complexo, era bem simples, né? Mas a gente tinha a questão da música, a gente não tinha esse hábito de cantar, né? Aí tivemos que treinar, ralar pra gente cantar, né? Pelo menos o razoável pra gente falar. Tinha umas cenas bem engraçadas, tinha a questão do vinho, que virava kisuke, sabe? Mas isso só vocês vendo pessoalmente, querida. Porque se eu contar aqui, não tem graça. Porque teatro é isso, é energia, é troca. Uma rosa! Alguém aqui já deu de presente uma rosa a alguém? Já dei. E como foi dar essa rosa? A pessoa que recebeu gostou? Adorou. Uma rosa é algo especial. Sim, querido. Simples, bonita, perfumada. Pura! Aqui tá pura sovaco pode, viu? Não lava não, aqui não lava isso aqui não. A rosa é um presente de Deus. O Pétalas, né, que é um espetáculo de rua que eu amava fazer, né? A gente tinha uma equipe enorme, era uma galera numa Kombi, né, andando por tudo quanto é canto do Ceará, de Fortaleza. E assim, um espetáculo de rua bem tocante, né? Um espetáculo que a gente ia na periferia, que a gente ia nas quermesses das igrejas, quando terminava a missa, a gente estava lá. Então, assim, é uma paixão de Cristo bem diferente, uma forma de comunicar bastante lúdica e, ao mesmo tempo, muito próxima ao público. Então, era tudo muito mágico. Quando a gente começava, tinha uma energia, a gente se olhava e tudo fluía, né? Assim, o texto era simples, mas ele comunicava muito bem. A gente conseguia mandar uma mensagem bacana e dizer a forma como a gente via a paixão de Cristo, né? E assim, sempre era muito festivo, sempre era muito
muito profissional, a galera era muito sangue no olho mesmo, raçuda, né? Na hora de fazer, queria fazer bem feito, queria fazer com propriedade. Então eu aprendi muito, aprendi demais nesse período que eu passei lá. Então, assim, todo momento que eu passei com o pavilhão foi especial, desde os ensaios na madrugada até o momento que a gente chegava no palco e, enfim, compartilhava tudo de bom, tanto no palco como também nos bastidores, né? Com a maquiagem, com o figurino, que eu tive a oportunidade também de aprender muito, fazer figurinos para o espetáculo A Festa, Pássaro Azul. Então a gente tinha uma equipe massa, o clima sempre era muito bom. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, contemplemos com amor, contemplemos com amor. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai em terra o Salvador, cai em terra o Salvador. Oferecemos nosso amor e eles vão desesperar. Convite do Adriano aqui da No final de 2013, eu concluí um curso ministrado pelo Grupo Garajal e o Pavilhão da Magnólia. E através desse curso, o pavilhão me convidou para integrar o Pétalas, para fazer a trilha. Então eu tive um desafio muito grande de aprender a tocar sanfona, que eu não sabia tocar. Passei um mês pegando as músicas, né, do espetáculo, então foi um desafio bem legal, assim. E até então eu fazia a trilha, de 2014 para cá, e ao passar dos anos eu fui entrando em cena também, né, pegando alguns papéis de narrador, Judas, enfim. Cada ano a gente ia diversificando um pouco, né. E com a chegada de Jocasta, só veio a somar, né, a musicalidade e na cena também. A gente até então só tinha a sanfona como um instrumento melódico, né, pelo menos a partir do ano que eu cheguei. Então, com a vinda de Jocasta, a gente trouxe o violão, né, que é o instrumento que ela toca, e eu também experimentei a guitarra, algo totalmente mais contemporâneo, né, quebrando um pouco mais a sonoridade regional, que até então o Pétalas tinha bastante, né, ainda tem, na verdade, mas dá uma quebrada, né, o lance da guitarra. E claro, né, também tem muito a ver com as músicas que a gente vinha trazendo, né, atualizando, enfim. Uma apresentação que eu me lembro até hoje, assim, que me marcou bastante, foi uma apresentação em Quixadá, em 2014, que tinha uma roda, assim, muito lotada. A praça estava cheia. E foi muito legal essa apresentação porque, digamos assim, que foi aquela apresentação raiz de
teatro de rua, sabe? Assim, de chegar na rua mesmo, se maquiar ali na frente da galera e tal, puxar a roda e começar, assim. Tinha muita gente. Vamos cantar glórias mofadas de um braguinha qualquer, samba na via atravessados. Alguém deixou, então tá deixado, não fique aí parado. Essa é a lei, vou pintar um lugar mais bonito pra fazer meu festival. Quando o carnaval passar, quando o carnaval passar, quando o carnaval passar. O Pétalas é muito especial para mim. Apesar de ter sido o meu primeiro espetáculo como um profissional, foi também um ponto de partida, né, de um experimento durante a pandemia, um experimento chamado Mito de Origem, que foi a residência, né, do pavilhão com o Teatro do Concreto. Então Francis, né, pegou essa figura dos começos, né, como ponto de partida. É o meu primeiro começo com a arte, né, é o meu primeiro começo como profissional, e juntar essas duas coisas, enfim, para mim é muito especial, assim. Deixar a tristeza no canto e sair pra batucar na Iracema. Vamos botar chapéu de burro na cabeça do rei, deixar a tristeza no canto e sair pra batucar na Iracema às 6. Vamos cantar glórias mofadas de um breguinha qualquer, sambar na via atravessados. Alguém deixou, então tá deixado, não fique aí parado. Essa é a lei, vou pintar um lugar mais bonito pra fazer meu festival. Quando o carnaval passar, quando o carnaval passar, quando o carnaval passar. O espetáculo levava o bom humor para as ruas, mas também levava críticas sociais. Então, em cena você via problemáticas abordadas como violência contra a mulher, corrupção, violência urbana e autoritarismo. E essas apresentações dependiam muito das condições climáticas. Então, muitas das vezes a gente tinha que parar as apresentações por causa da chuva. E era muito engraçado porque a gente parava a cena e recolhia todos os equipamentos para não prejudicar, né, os adereços de cena, os instrumentos em si. E era muito engraçado. Depois a gente voltava para onde a gente tinha parado. E eu lembro de um episódio que aconteceu em Guaramiranga. A gente não tinha um camarim, né, porque a gente tá na rua, tá ali, chega no espaço, monta tudo, já começa. Então a gente não tinha onde se arrumar. E eu lembro que tudo tava cheio de lama, e então a gente acabou sujando toda a sandália do figurino, sujando o próprio figurino mesmo, sujando os equipamentos também. Então foi muito engraçado, mas também foi um aprendizado muito grande, né? Teatro de rua tem disso, né? Você aprende ali na hora. Vamos botar chapéu de burro na cabeça do rei, deixar a tristeza no canto e sair pra batucar na Iracema às 6. Vamos cantar glórias mofadas de um braguinha qualquer, sambar na via atravessados.
nossa experiência de 2013, que foi a nossa circulação com o projeto Funarte, Artes Cênicas na Rua, que era um edital super importante que contemplava pesquisas de montagem, circulação de espetáculos produzidos na rua, intervenções, e nós conseguimos esse edital. Foi o primeiro edital nacional que o grupo conseguiu, foi uma verba super importante, onde a gente pôde realizar a circulação pelas cidades do interior do estado que a gente não tinha ido ainda. Então, eu trago memórias muito carinhosas desse processo e também pelo entendimento do grupo, né, de chegar no lugar, fortalecer parcerias, conversar com os grupos da região. A nossa perspectiva do Pétalas, né, é uma releitura da Paixão de Cristo. Então, como é que a gente dialoga com esses grupos que fazem teatro de rua lá e também fazem Paixão de Cristo daquela forma mais tradicional? Como é que eles conseguem ver elementos do nosso trabalho e a gente consegue olhar para o trabalho deles de uma forma generosa, de uma forma de troca, sem avaliação, sem certo e errado, mas como uma possibilidade de troca na expressão artística, né? No fazer teatral, que é isso que nos importa e é isso que nos move. Eu posso dizer que foi a minha primeira experiência assim, de uma circulação no interior. Eu já tinha feito alguns trabalhos, mas muito pontual em cidades. Então, assim, era uma itinerância, a gente chegava numa cidade, dormia, apresentava, depois arrumava as coisas, ia para outra cidade. Então, é um processo que também a gente entende os meandros da produção, né? Toda a questão da estrutura, o escopo que está num projeto desse porte. Eu acho que foi importante tanto para o grupo como para mim, enquanto produtor. A surpresa é que um ano depois eu já não estava só como produtor, já estava também em cena, atuando como ator no espetáculo. O Pétalas é uma delícia de fazer, porque é um espetáculo muito direto, você está com o público ali a todo instante, a roda vibra e viva, né? E aí você tem uma resposta imediata, ou às vezes tem uma pessoa que está indo embora e você pode dar um jeito dela ficar mais um pouco, é um cachorro que passa. A rua tem essa alegria e essa força, né, que é muito importante para o treinamento do ator, da atenção, da percepção, da presença em cena, né? Então eu acho que o Pétalas também é um espetáculo do pavilhão que a gente consegue desenvolver aí uma pesquisa de atuação que é super importante. E aí quem já passou pelo pavilhão já fez o Pétalas já foi enorme. Hoje ele tá, a última apresentação que a gente fez ele estava menor, mas ele já muita gente, artistas convidados. Então o Pétalas é uma alegria, é uma celebração. É sempre muito bom olhar para esse projeto e dizer eu fiz parte, isso aqui faz parte da nossa história enquanto grupo de teatro. A primeiro momento as pessoas ficavam um pouco assim espantadas, querendo entender como é que é esse espetáculo, de repente eles iam se envolvendo com a história, com as canções, com o ritmo, com a temática, fazer essa comparação entre aquela história do Cristo e a história dele hoje, foi uma experiência bem marcante aqui. E as pessoas, toda vez quando chega na Semana Santa, me perguntam pelo caminho: quando é que vem de novo? Aí eu pergunto: quando vem de novo esse espetáculo que pode abraçar aqui a comunidade, trazendo um tema tão importante? Fazer sempre ali em frente à igreja. Esse ano resolveu trazer no outro canto da comunidade, aqui no Conjunto Renascer, que é uma praça recém-inaugurada. Um espetáculo dinâmico, alegre, feliz, fazendo a comunidade pensar numa outra forma de paixão, né? Uma paixão mais atualizada, mais contemporânea, fazendo relação com as dificuldades que a gente passa hoje. O espetáculo tocou todo mundo, foi uma festa aqui. Senhores dessa terra, licença, eu vou chegando, eu vou. Então, falar desse espetáculo que foi e sempre será tão importante na minha vida, chamado Pétalas, desse grupo, desses amigos maravilhosos, tão talentosos que sou fã, Pavilhão da Magnólia. Foi um presente ter a oportunidade de participar desse espetáculo tão maravilhoso. Eu sempre falo para eles que sempre vai ser uma honra de voltar a participar desse espetáculo. No ano que a gente fez uma turnê com o Pétalas, que
foi pelo estado do Ceará. Passamos quase 14 dias fora. Então foi um momento bem marcante, bem importante, incrível para mim como atriz, né? Teatro de rua, né? Teatro de rua que por mais que esteja tudo bem ensaiado, mas sempre acontece alguma coisa. E a gente, como ator, como atriz, como artista, estamos sempre ali, né? Para poder desviar e levar o espetáculo à frente. Eu sou suspeita de falar do Pétalas, né? É um espetáculo que eu amo demais. Foi de uma espectadora que assistiu o espetáculo, né? E que depois que eu falei com ela, eu não sei porquê, mas eu ri muito. Eu acho que não foi o que ela disse. Foi a forma como ela falou e o jeito que ela estava falando, eu achei muito engraçado. Ela me chamou e disse assim: "Ei, vem cá. Eu não entendi muito não, porque esse espetáculo é pra gente chorar ou é pra gente rir?" E pra mim também foi muito lindo o retorno do público, né? No final todo mundo vem falar com a gente, foi tudo muito lindo. E eu só sempre perturbo os meninos que o Pétalas esteja sempre vivo. Não só nas nossas memórias, mas assim, ó, para que o público e as pessoas possam sempre contemplar esse espetáculo maravilhoso. Pétalas, obrigada, gente, por esse momento, tá bom? Eu agradeço demais por essa experiência maravilhosa. Pétalas! A excelência da Virgem, ó Mãe de Deus, rogai por ele, Mãe de Deus. A excelência da Virgem, ó Mãe de Deus, rogai a Deus por ele. Mãe de Deus, Mãe de Deus, ó Mãe de Deus, rogai a Deus por ele. Mãe de Deus, Mãe de Deus, ó Mãe de Deus, rogai a Deus